nome santo do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, oh glória a Deus. Vamos no livro de Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Glória a Deus, glória a Jesus, glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Gálatas, vamos ler do verso 6. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, glorificado o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, o verso 6. Vamos ler? Diz assim, olha, preste bem atenção. Glória a Deus, glória, que diz a palavra do Senhor. Assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Oramos a Deus, irmãos. Ó grande Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, da minha vida, minha alma, ajuda nós, ó Pai. Ajuda nós, ó Pai, tem misericórdia de nós. Ensina a entrar, sair, achar pastagem para a nossa alma. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina nós, ó Pai, a administrarmos com justiça a Tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, irmãs, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus, irmãos, ele alertou. Jesus alertou. Viu? Dizendo que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. Por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. Ele disse que o evangelho seria pregoado em todo o mundo. E então depois viria o fim. Ele diz que o evangelho do reino será pregoado em todo o mundo. Depois virá o fim. Mas antes que o evangelho, fosse pregado em todo o mundo, Jesus disse que ia surgir muitos falsos profetas, muitos enganadores, e iria enganar a muitos. Está vendo? E a Bíblia diz que eles não iam pregar o evangelho, eles iam pregar o evangelho com sinal. Jesus farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fosse possível,
eles enganariam até os seus eleitos. Vendo? Porque eles iam fazer sinais, eles iam fazer maravilhas. Mas a salvação do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, não está, meus irmãos e minhas irmãs, ali, através dos sinais. Você vê sinais de operar sinais, de expulsar os demônios, fazer maravilha, não. A nossa salvação está na nossa fé e na nossa obediência à verdade da palavra de Deus. Quem está na fé, quem está em obediência à palavra de Deus, viu? Aí sim, você vai estar seguro. Você vai estar segura pela sua fé, pela sua obediência à verdade da palavra de Deus. Porque sinais, prodígio, maravilha, expulsar os demônios, isso ia acontecer. Jesus, naquele dia, muitos me dirão, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aleluia. Nós comemos, bebemos na tua presença. E Jesus disse, eu direi abertamente, apartai vós de mim, vós que eu não conheço, vós que praticai a iniquidade. Está vendo? Então, meus irmãos, a essência do Evangelho é a santidade, a obediência à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Hein? Jesus disse para nós estar nele, que ele estaria em nós. Aleluia. Deus está em mim e eu estarei em vós. Se nós cremos em Jesus, como diz a Escritura Sagrada, Jesus disse, um rio de água viva iria fluir do nosso interior. Amém, Jesus. O meu irmão, ou a minha irmã, que está em Cristo Jesus, está ali, a sua boca seria uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Aleluia. Ali, o meu irmão seria um irmão conselheiro, a minha irmã seria uma irmã conselheira, porque ela estava cheia do Espírito. O Espírito Santo é um Espírito de sabedoria, de conhecimento, é um consolador, ele consola. Aleluia. Ele ensina. Ele disse que foi dado para isso, para nós obedecer, porque o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas. Quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele vos guiará em toda a verdade. Não precisa se preocupar, porque eu darei boca e sabedoria, que não poderão contradizer todos que tiverem diante de vós. Porque naquela hora disse, não é vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. O Espírito Santo, o Espírito da promessa, estaria falando pelo meu irmão, falando pela minha irmã. Ali. Então é o Espírito de verdade, o Espírito que o mundo não conhece, porque não vê. Não vê. Mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Então nós vemos que Jesus, ele sempre procurou nós, guiar nós, ensinar nós a andarmos pela vereda da justiça, pela verdade. Ali. E alertou nós de quê? Dos falsos, dos enganadores, que iria surgir. Surgirão muitos falsos profetas e enganadores. Enganarão a muitos. Mas por onde nós vamos conhecer? Pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Colhe-se figo dos abrolhos. É pelos frutos. Pelas ações. Pela prática. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas
boas. Por quê? Porque o que está cheio no coração do homem, disso fala a boca. A boca fala daquilo que está cheio no seu coração. Então, se o coração do meu irmão está cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, o meu irmão só tem para falar coisas boas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. As palavras são palavras de edificação, viu? As palavras são para orientar o meu irmão, orientar a minha irmã, para desviar o meu irmão dos maus caminhos, desviar a minha irmã dos maus caminhos. Então nós iremos pregar o Evangelho ali, com justiça, com verdade, confrontando, é um confronto. Pregar o Evangelho é confrontar contra o pecado. Aleluia. Ali. A Bíblia revela claramente isso para nós. Os que são segundo a carne, está vendo? Esses guerreiam contra os que são segundo o Espírito. Há uma guerra. Os carnais perseguem os que são espirituais. Então, a igreja, ali, que ela anda na graça de Deus, no Espírito, ali, obedecendo à verdade, ela é perseguida pelos falsos profetas, pelos enganadores. E você pode ver que a maioria dos falsos profetas sempre são a maioria. Olha lá nos passados. Você vai ver, era sempre 450, um só contra um. Os verdadeiros profetas do Senhor é minoria, minoria. Aleluia. Glória a Deus. Mas os de Baal, viu? Os falsos são maioria. Aleluia. São maioria. Então o servo de Deus, a serva de Deus, que quer servir a Deus, viu? E levar uma vida, viu? Na presença do Senhor, ela padece, ela sofre. Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus, a Bíblia diz, padecerão perseguição. São caluniados, são caluniadas. Por quê? Por causa da sua marca, você traz a marca de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual é a marca de Cristo que a gente traz? Santidade. Viu? Aí vem a perseguição. Essa irmã, não sei para que esse vestidão, né? Não sei para que essa irmã, olha essa irmã toda bem vestida, toda coisa ali. Não, é um traje de pudor, é um traje de santidade. E as pessoas não gostam de santidade. Aleluia. Quantas irmãs, né? Que não traje de santidade. Se é pelas vestes, você conhece, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Aleluia. Você conhece uma maneira de vestir. Aqueles vestidos cavadão, mostrando aqui o seio, né? Beijo para coisa ali, para coisa ali, para atrair. Quando bota uma saia para chamar a atenção. Entendeu ali? Faz tudo para chamar a atenção do homem. Então nós vemos através da palavra de Deus o que acontece nos nossos dias, é isso. O Evangelho, que eles estão pregando. Viu? Parece, só tem aparência. Viu? Mas não tem poder. O verdadeiro Evangelho não é pregado na aparência, é demonstração de um poder do Espírito Santo. Ali, a autoridade do Espírito Santo. Então, meu irmão, quando ele prega pela unção do Espírito Santo, ele tem poder para pregar contra o pecado, contra a iniquidade, contra a prostituição, contra a ladroice. Quantas pessoas querem ficar no Evangelho? Viu? Enganando. Mas a Bíblia diz que o enganador vai de mal a pior.
Ele vai enganando e sendo enganado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O evangelho é confrontar. Confronto com o quê? Com o pecado. Confrontar o pecado. Tem irmão, tem irmã ali que não confronta. Ah, não vou confrontar com aquele irmão, não, porque aquela irmã é separada do marido. Separou do marido, já deu a cabeçada. Porque o que Deus ajuntou não pode separar. Aleluia. Casamento é uma prisão. Para quem não sabe disso, fica sabendo. O casamento é uma prisão. Hein? É uma prisão aberta. Quando você casa, você está preso pela mulher. A mulher está presa pelo marido. Aleluia, Jesus. Aleluia. É uma cadeia. Viu? É uma prisão aberta. Casamento é uma prisão aberta, mas as pessoas não querem confrontar. Não está dando bem, né, irmão? Vão separar, vão divorciar. Vão divorciar porque não está bem. Eu não estou gostando mais, né? Não estou gostando da mulher, vou me separar. A mulher, não estou gostando mais do marido, vou me separar. Esquece isso. Não tem volta. Casamento não tem volta, só a morte pode separar. Casamento é uma prisão aberta. Está vendo? A mulher está presa pelo marido, o marido está preso pela mulher. A Bíblia revela isso. É uma prisão aberta, é uma cadeia. Até que a morte os separe. E quando eles vão casar, eles ainda falam ainda. E a própria Jesus diz, seja a vossa palavra sim, sim. Não, não. Se passar disso, é procedência maligna. E quando eles vão se casar, não é perguntado a eles, né? Se estão de comum acordo, né? Conviver na dor, né? No sofrimento, na bonança, na riqueza, tá. Você ama de verdade? Sim. Você quer? Quero, não é assim? Não é na presença do Senhor? Então, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paulo ficava maravilhado. Paulo falou, maravilha, meu. Tão depressa, vocês passaram para outro evangelho. Tão depressa, vocês deixaram a graça de Cristo. Foram para outro evangelho. Evangelho mundano, evangelho que concorda com separação, ali, evangelho que concorda com futebol, concorda com carnaval, né? Concorda com os prazeres mundanos dessa vida. Tem evangelho que concorda até com lutas, esporte de luta, ó, boxe, tem tudo evangelho. Nós que aceitamos Jesus, nós somos separados do mundo. Aleluia, Jesus. Nós, outrora, nós éramos do mundo. Quando nós éramos do mundo, e nós fazíamos a vontade do mundo, nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Então, há uma diferença. As pessoas que são separadas de Deus e as pessoas que agora encontraram com Deus. Aleluia. Agora não. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós encontramos com Deus. Reconciliamos com Deus. Viu? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconciliamos. E abandonamos todos os nossos pecados. Não há reconciliação sem abandonar o pecado. Tem que haver abandono de pecado. A conversão do crente, por crente convertido, é aquele que abandona, é aquele que deixa. Aquele que confessa e deixa é o que alcança a misericórdia. Aleluia, Jesus. Confessou, deixou. Jesus, ele não condenou a mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério, mas ele disse para aquela mulher, tu, porém, vá e não peque mais. Aleluia. Vai, não peque mais para não suceder pior na tua vida.
Agora nós estamos vivendo um grupo de mulheres que querem pregar o evangelho, mulheres que querem ser apóstola, né? Pastora, mas na Bíblia não tem isso. Paulo, quando ele escreve a carta ali a Timóteo, ele fala: Timóteo, eu não permito que as mulheres falem na igreja não, Timóteo, mas sim que elas estejam caladas. E aí ele fala ainda, como ordena a lei. E se quiser saber de alguma coisa, interrogue ao seu marido em casa, interrogue ele. Outra coisa, Timóteo, não separa mulheres menos de 70 anos para presidir no ministério. Com menos de 70 anos você não separa. Porque quando ela se torna leviana contra Cristo, elas querem casar de novo. Está vendo? Quando elas se tornam leviana contra Cristo, elas querem casar outra vez. Por quê? Já tendo a sua condenação por ter anulado o seu primeiro compromisso. Qual foi que primeiro compromisso que ele quer dizer? Eu acredito que ele está se referindo àquelas mulheres que foram casadas, separaram, divorciaram, separaram para viver sozinha, mas não puderam virar sozinha, por ter passado muito tempo, quiseram casar de novo. Anular já estava sendo condenado porque deixaram o primeiro compromisso delas. E quando elas ficaram levianas contra Cristo, queria casar de novo. Você está falando de casar de novo porque já tinha sido casado anteriormente? Ou não? O que dá a entender? Não é isso ou não é? Se você quer casar novamente, é porque você já foi casado uma vez, sim ou não? Aleluia. Não é isso que a palavra dá a nós entender e revela para nós? Porque se você vai casar outra vez, sinal que você já foi casado. Não deu certo, separou, mas agora você quer casar de novo. Indo após Satanás. Aí vai ter, fazendo assim, elas estão indo após Satanás. É o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, o diabo, ele arrumou um meio de enganar muitas pessoas. Modificaram a doutrina. Jesus disse que o evangelho do reino seria apregoado em todo o mundo, depois viria o fim. Ele falou, este evangelho do reino. Então hoje nós vemos muitos evangelhos, mas o verdadeiro evangelho de Jesus tem um selo, tem a marca. E qual é a marca? É a santificação. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da injustiça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qualquer um que quiser pregar o evangelho, primeiro ele tem que apartar da injustiça. Mas não. Tem muitos que querem pregar o evangelho e querem ser político. Eles querem estar num palanque e querem estar também no altar. Sendo que a Bíblia fala para nós que nós não podemos servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro. Você não pode subir num palanque, fazer promessa para o povo em cima de um palanque e depois vir para dentro da igreja, subir no púlpito e fazer promessa para a igreja. As coisas de Deus é espiritual. Aleluia, Jesus. Então, quando nós estamos na igreja, nós oferecemos dom espiritual.
Os dons são espiritual. As coisas de Deus são espirituais. Aleluia. Mas eles não. Eles querem ocupar os dois lugares. Eles querem ocupar o primeiro lugar na igreja, ser um presbítero, ser um pastor, né, ou até apóstolo na igreja, e depois querem ocupar também o primeiro lugar na politicagem. Isso está errado. A Bíblia mostra que está errado. E quando você fala para eles, dentro da Bíblia, mostrando para que está errado, é confronto. Você confronta. Glória a Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo confronta contra eles, eles se sentem ofendidos, a ofensa. Não pode confrontar não, irmão. Você está ofendendo. É o pastor, ele é ungido. Estou nem aí. Ungido por quem? Por outro homem? Porque os que são ungidos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, não vão para a prática do pecado da iniquidade, não. Não vão para comer da corrupção, não. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eles são separados. Os que são chamados por Jesus Cristo são separados. Jesus separou um povo para ser seu, para ser zeloso, para ser especial, para ser de boas obras. Glória a Deus, aleluia. Viu? Jesus chamou para isso, para ser especial, para ser zeloso e ser de boas obras. Não para viver no mundo do pecado, no meio da iniquidade. E vocês sabiam que a Bíblia mostra para nós, claramente para nós, o resgate dos santos são os ímpios. Sabe disso? Olha o que Jesus disse naquela palavra do juiz, da viúva, que pedia lá. A viúva pedia, faz justiça, Senhor, faz justiça. E ela, o juiz, batia a porta do juiz. E o juiz não queria atender, né? Mas a Bíblia diz que ela insistiu ao juiz, ainda que eu não temo a Deus, eu não temia Deus, e nem a homem nenhum, todavia, vou me compadecer dessa viúva, vou resolver o problema dela. Está vendo? Perseverança. Mas aqui Jesus está falando para nós da perseverança, irmão. É de nós perseverar. Eu sou servo do Senhor. Você persevera. Eu sou a serva do Senhor. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, demônios. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu levantei minhas mãos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas disso vos serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Agora não precisa mais, agora nós crescemos. Eu estou passando por uma grande luta, por uma grande problema, vou fazer a campanha da prosperidade. O irmão uma vez está desempregado, aí para ele, vai fazer uma campanha para o emprego, da prosperidade, para arrumar emprego. Aí o irmão está enfermo, vou fazer a campanha para a cura da enfermidade. Eu estou morando de aluguel, vou fazer uma campanha para a casa própria. Meu irmão, para aí. Quando eu era menino, eu corria como menino, falava como menino, mas quando cheguei a ser homem, Paulo disse, acabei com as coisas de menino. Irmãos, cresça espiritualmente. A obediência é o que Deus quer. O servo obediente, ele não precisa conhecer não. Tudo que o Senhor tem é dele. Você viu aquele filho que ficou na casa do pai? Falou, pai, nunca transgredi os teus mandamentos, pai. Sempre viu o que o pai falou para ele. Meu filho, tudo que o seu pai tem, meu filho, é teu. Agora, esse seu irmão estava perdido.
E agora ele se reencontrou novamente. Foi achado, voltou. Então convém que nós fazemos uma festa pelo regresso dele. Aleluia. Por isso que o pai matou o boi mais cevado, deu uma festa para ele, porque ele estava voltando, regressando. Aleluia, Jesus. Então era uma alegria, como a Bíblia diz, a alegria no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados, retorna para Deus, porque tudo que Deus tem já pertence ao servo obediente, ao filho obediente, porque é herança. Aleluia. O Espírito Santo é herança. É o Espírito da promessa. É herança do Pai. E nós não podemos abandonar, deixar. Nós temos que fazer igual o demônio, igual Nabote. O pai dele deixou herança para ele. Hein? Mas aí agora a cabeça daquele vai pegar. Ah, me vende a sua herança. Eu dou duas a troca da sua. Ele, não, eu não posso. É herança do meu pai. Eu não posso perder o Espírito Santo. É herança do meu pai. Glória a Deus, aleluia. O decante anda aí, balabaço, me anda. Você não pode perder o Espírito Santo. É herança do seu pai. Aleluia. Seu pai era crente. Sua mãe era crente. Abraão era um crente. Abraão deixou herança para Isaac. Isaac deixa para Jacó. E assim, sucessivamente, vem a herança para os seus filhos. Porque a promessa de respeito aos pais, aos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, irmã, não perca o Espírito Santo, continua na sua santidade, continua na sua obediência. Aleluia. O mundo cada vez mais está ficando rebelde. Aleluia. As igrejas estão abrindo as portas para o mundanismo. Aleluia. As tradições do mundo estão vindo para dentro da igreja. Agora estão botando luz de LED dentro da igreja. Ali. Aquelas fumaças dentro da igreja. Agora é show dentro da igreja. Ali. Tapete vermelho, tudo dentro da igreja. Estão trazendo todos os rudimentos do mundo para dentro da igreja. Mas você que conhece Jesus, permanece na verdade. Aleluia, Jesus. Permanece na santidade. Aleluia. Permanece em Cristo. Pregar o evangelho é confrontar. O que tem que confrontar? Essas coisas, quando acontecem na igreja, é necessário que aconteça. Para os que são aprovados pelo Senhor, combate. Aleluia. Viu? Os que são de Cristo, combate. Crucificaram a si mesmo. Não aceita não. Jesus disse que chegaria a hora que eles iriam ser expulsos da sinagoga. Aleluia. Chegarão a hora que expulsar-vos-ão da vossa sinagoga. Chegará a hora que expulsar-vos-ão da vossa sinagoga. Porque é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo quer entrar com as coisas mundanas para que os que são santos saiam. Porque quando as coisas mundanas entram, os que são chamados para a santificação, eles saem. Jesus diz, quando vês abominações, que foi prendido pelo profeta Daniel, que ele entenda. Então saia do meio, fuja do meio deles, suba para os montes. Aleluia. Sai dessas igrejas mundanas, Aleluia. que não traz a santificação. Amém. Ali, é só aparência. É só aparência. Agora as irmãs, agora pode fazer, agora física. Atleta, as irmãs atleta. Tem agora que fazer agora, tem que ir lá para academia. As irmãs academia. Querem mostrar boa aparência no corpo. Ali. Para não ser perseguido.
para não sofrer perseguição, né? Para não ser chamado de cafona, né? A irmã cafona, esse vestidão aí cafona. Ah, irmã, não sei para que essa irmã cafona, para não ser chamado de cafona. Então você quer agora manter seu corpinho físico agora, para a academia, fazer um corpo físico. O exercício corporal, para pouco é proveitoso, diz a Bíblia. Para pouco é proveitoso. Está vendo ali? Ninguém tem nada. A pessoa que quer fazer, que está do mundo, a pessoa do mundo, pode fazer à vontade. Mas as pessoas que estão na igreja, foram chamadas para ser santas em Cristo Jesus, ele crucifica-se a si mesmo. Aleluia. Nós somos chamados para a crucificação. Fomos chamados para a crucificação. Não fomos chamados para ser um atleta, para ir para a academia, para ficar bonito, mostrar nosso corpo, ficar bonito, não. Chegar bonitão na igreja, ó, pastor, ainda física. Está fazendo física, irmão? Estou correndo? Ei, o pastor agora está bonito, pastor. Mas não, é crucificar. Ó, Jesus subia para o Gólgota para orar. Vai orar, irmão. Vai para o Getsêmani, vai orar. Sobe, vai orar. Vai buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o teu nome enquanto ele está perto. Não é assim que diz a palavra? Não é assim? Ali? Mas não, irmão. Isso tudo está saindo. Glória a Deus, aleluia. De primeiro nós vimos, no princípio, quando a pessoa, a igreja estava em fervor, oração, santificação, é aquela oração para Jesus abrir os olhos do cego. Aquelas orações para Jesus abrir o ouvido, né, do surdo, ali, soltar a língua do mudo para ele falar. Hoje em dia não. Os mudos têm boca, mas não fala. É você, irmão. Você tem boca, mas não fala. Você vê o pecado, mas você não denuncia o pecado. Está vendo a ladroice, mas você não denuncia a ladroice. Ali. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Está vendo ali? Tudo acontecendo da igreja, a igreja virando de perna para cima, e o crente não está nem aí, ó. Não é comigo? Não. Você tem que lembrar de uma coisa. Se você pertence ao ministério, você pertence à igreja, você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, quando você vê a sujeira, o pecado, então você tem que cuidar do corpo de Cristo. Você está cuidando. Você está zelando. Então zela do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque você faz parte dele. A Bíblia não diz? Se um membro do corpo adoecer, todo o corpo não adoece também? Todo o corpo não padece também junto? Então busque a santidade. Porque o inimigo quer isso. O inimigo primeiro levanta um para fazer a maldade, né? E depois procura os outros que concordam com a maldade, aí, para ir tomar conta. Porque eu penso que não, a igreja está no caos, né? A doutrina vai embora, a santidade acabou, a vaidade entrou, e os crentes, os verdadeiros, fugiram. Está vendo? Porque não aguentou, suportou o pecado, suportou a iniquidade. Os que são verdadeiros não querem ficar no pecado, então eles saem para fora. Caiu a grande Babilônia, é assim que diz a Bíblia, e se tornou morada de demônios, coito de toda ave imunda e aborrecível. Sai de lá, povo meu, para que não incorra nas suas pragas, mostrando que quando o Senhor vir para castigar, ó, se estiver lá, vai ser castigado. Porque a igreja de Jesus é santa.
O corpo de Jesus é santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O corpo de Jesus é santo. A igreja de Jesus é santa. Ali. Então sai de lá, povo meu. Para que não incorra nas suas pragas. Viu? Para que meu irmão não venha para quando dizer, ó, Miriam ficou leprosa. Se Deus enviar uma praga de lepra, dá um pouquinho vai estar os crentes leprosos. Aí? Ora, Miriam foi leprosa. Gease ficou leproso. Por quê? Por causa das mentiras, das falsidades e dos enganos. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus, irmão. Não começa lá pelo mundo, não. O julgamento do Senhor vai começar pela casa do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar. Quem é santo, vamos procurar se santificar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem é justo, vão procurar praticar justiça. Mas os que querem viver sujo, deixa viver para lá. Vamos procurar se lavar e se limpar e fazer justiça. Viu? E procurar servir a Deus com justiça e com verdade. Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus falou mais alto no nosso coração. Fica de pé em nome de Jesus, oramos, oração da fé. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus da minha vida, da minha alma, que a tua graça, que a tua misericórdia venha sobre nós, ó Pai, tenha misericórdia de nós, livra-nos de todo mal, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, ensina-nos a entrar, sair e achar pastagem para a nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E amém, Jesus. O que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus os abençoe. Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, que Deus abençoe o guarda a todos, amém?